Bom, agora a gente vai analisar aqueles dois gráficos que a gente construiu, né? A gente vai analisar alguns pontos, algumas características dele que é bem importante pra gente, tá? Pra gente estudar o gráfico da função exponencial, né? Que a gente já construímos o gráfico, agora a gente vai estudar alguns pontos importantes. Por isso que eu não mudei ainda o objetivo, que o objetivo continua sendo o mesmo, né? Já aprendemos a definição da função exponencial e agora a gente está estudando o gráfico e depois você vai começar os exercícios, tá? Bom, primeiro a gente vai observar, né? Ó, observando os gráficos, vamos responder. Primeira coisa aqui, ó, é o domínio da função. A gente tem que lembrar que o domínio da função nada mais é do que os valores onde eu posso colocar os valores que eu posso atribuir para x, né? Posso colocar 1, posso colocar 2, posso colocar 0,5, posso colocar 1 sobre 2, posso colocar, sei lá, raiz de 3, posso colocar qualquer coisa. E na função exponencial, que tem essa cara aqui, ó, y igual a elevado a x, qualquer valor que eu colocar no x aqui, eu consigo obter um y, né? Eu consigo, qualquer valor que eu colocar aqui, eu consigo obter o meu y. Então, o domínio dessa função nada mais é do que todos os reais, né? Eu posso colocar qualquer valor real. O contradomínio, ele já aqui tem um porém. Alguns livros didáticos, alguns professores dizem que o contradomínio é todos os reais. E outros dizem que é todos os reais, só que positivos. Mas isso não importa, não tem tanta relevância, tá? E a imagem, né? Aqui é um ponto bem importante, a imagem, porque é onde causa muita confusão em qualquer gráfico. Então, pra gente saber que a imagem é isso aqui, a gente olha aqui no gráfico. Se você pegar essa curva aqui, ó, e associar todos os valores dela em y, você vai conseguir obter a imagem dessa função, ó. Se você pegar aqui todos os valores da função aqui, ó, e jogar eles pro eixo y, inclusive aqui embaixo também isso vale, você vai conseguir ver, né, que a imagem da função exponencial é todo o eixo y, né? Ó, todos os pontos vai ter um correspondente em y, dos dois lados, tanto daquele lado ali quanto desse lado, tá? Ó, todos vão ter correspondente. Aí tem que prestar atenção e levar uma coisa em conta, né? Na hora que a gente for fazer aquilo ali. A gente sabe, ó, que a imagem da função é todos os y pertencentes aos reais, tal que o y seja maior do que zero. O y pode ser 0,1, 0,001, 1, 2, mas nunca pode ser zero. Por quê? Porque a gente vai lembrar que na função exponencial, ó, o y, os valores de x, nunca vai encostar aqui, ó, no eixo x. Nunca. A curva exponencial nunca vai encostar no eixo x. Então, obviamente, eu não posso considerar o x como sendo imagem, porque ele não vai ter valor. Então, aqui, ó, a gente colocaria uma bolinha aberta aqui no zero, né? Ó, no ponto 0, 0, a gente colocaria uma bolinha aberta. Ou seja, a função não assume valor no x, tá? Outro ponto é, o gráfico é a curva exponencial e passa pelo ponto 0,1. A gente vem aqui no gráfico de novo, ó, e a gente observa nos dois, ó, vou colocar os dois aqui. Você pode ver que tanto no gráfico, quando a base é maior do que 1, que é o gráfico dali de cima, ó, quando a base é maior do que 1, tá vendo ali, ó, A maior do que 1. E no gráfico, quando a base é entre 0 e 1, os dois gráficos, ó, corta o ponto 0,1. Tá vendo? Ó, ali também corta o ponto 0,1. Os dois gráficos. Então, é outro ponto importante. A função exponencial sempre corta
sempre vai passar pelo ponto 0,1, tá? Outra coisa importante é que o gráfico não toca o eixo X, né? Já falamos isso quando a gente foi ver a imagem, não toca no eixo X nunca. E não passa pelos quadrantes 3 e 4. Se você puxar pela memória, você vai lembrar que os quadrantes de gráfico, né, ele é dado no sentido anti-horário. Então, esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse daqui é o terceiro e esse daqui é o quarto quadrante, tá? E aí você pode ver, ó, que nem quando a função assume valores maior do que 1, né, ó, quando a base é maior do que 1, só passa no primeiro e no segundo quadrante, ó, no terceiro e no quarto não passa, tá vendo? E quando a base está entre 0 e 1, a mesma coisa, ó, não passa nos quadrantes aqui de baixo, que esse aqui é o terceiro e esse daqui é o quarto. Dá para ver que não passa, tá? E para a base maior do que 1, a função é crescente, né? Ó, se a gente observar ali no gráfico, dá para ver que a função está crescendo. E do outro lado, né, quando a base estiver entre 0 e 1, a função é o quê? Decrescente. Tá vendo? A curva exponencial desce. Aí o nome desse gráfico é curva exponencial mesmo, né? Na função do primeiro grau é uma reta, na do segundo grau é uma parábola, na do terceiro grau é como se fosse vários M's e vários W's. Aí na função do terceiro grau, né? Na função exponencial é uma curva exponencial. E cada função tem um nome, né? Nas funções trigonométricas são senoides, cossenoides. Geralmente todo mundo chama só tanto de seno e cosseno como sendo senoides. Então, são coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente vai estudar gráfico, né? Você tem que lembrar, toda vez que você vê uma função do tipo uma base elevado a alguma coisa, sempre lembrar que é uma função exponencial. Ou se você estiver fazendo uma prova, um Enem, um concurso, qualquer outra coisa, e você vê esse tipo de gráfico aí, ó, esses dois tipos de gráfico aqui, tem que lembrar, tem que bater o olho nisso aí, sem nada, ó, nem mesmo que não tenha nada, tá vendo? Não tem nada de função aqui, você tem que bater o olho nisso e ver, função exponencial, tá? Sempre tem que ser assim, tanto agora, no primeiro ano, quanto no segundo e no terceiro, quando vocês forem ver outros tipos de funções. Tem que bater o olho sempre nisso aí e conseguir ver, tá? Esses pontos aqui são muito importantes, então valeu a pena a gente ter estudado eles.